Salve, muito boa noite. Mais uma vez aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, vamos falar de política. Política define a sua vida, a escola do seu filho, onde você mora e o seu futuro. E é por isso que a gente fala de política e traz aqui para essa conversa boa, conversa direta, deputados, senadores, ministros, exatamente para que você fique por dentro do que está acontecendo aqui em Brasília. Hoje foi um dia de muitas articulações. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, se reuniu com líderes governistas para definir o rito de votação da emenda constitucional que vai definir o pagamento dos precatórios. Essa emenda está em discussão neste momento lá no plenário da Câmara dos Deputados e nós vamos acompanhar aqui exatamente isso. Por outro lado, também, no Senado Federal, existe a proposta do presidente de levar diretamente ao plenário as indicações de autoridades. Isso durante o esforço concentrado marcado pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. E entre estas autoridades está exatamente o indicado do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro André Mendonça. Hoje, aqui no Frente a Frente, nós estamos com a deputada Bia Kicis. Ela é do PSL, daqui do Distrito Federal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Deputada, muito boa noite. Nós estamos aqui comentando sobre exatamente a votação desta emenda dos precatórios. Passa ou não? Boa noite, Zé. Boa noite a toda a audiência. Eu espero que sim. Eu espero que passe. Aliás, quero até dizer que, se em algum momento eu precisar mexer aqui no celular, não é falta de educação, não. É que a gente vai votar essa PEC. Hoje à noite deve ter várias votações nominais. E eu espero que passe porque a gente precisa, o Brasil precisa andar para frente e o governo precisa socorrer aquelas pessoas que foram muito prejudicadas pela política do fica em casa, economia, a gente vê depois. Precisa socorrer as empresas também, que geram emprego. Então, precisa abrir espaço, e essa PEC, espaço fiscal. E sem essa PEC, vai ficar muito difícil de fazer qualquer política pública exatamente para dar esse socorro. Deputada, é muito interessante porque esta emenda à Constituição vai escalonar o pagamento dos precatórios. São dívidas que os governos anteriores contraíram exatamente por dívidas judiciais, né? Nada de empréstimo. E agora caiu exatamente no governo do presidente Jair Bolsonaro como uma mágica, né? Caiu lá quase 90 bilhões de reais. E isso inviabiliza várias práticas do governo, inclusive a possibilidade de lançamento de programas sociais. Esta é a parte polêmica. Os precatórios não são para pessoas físicas, aposentados, como dizem aí, professores. Não, tem de tudo. Tem isso também, famílias e tal que entraram na justiça, mas tem também ações de grupos empresariais, são precatórios de milhões que foram aumentando, inchar. Parece que tomaram fermento, né, deputada? Então, não é um calote em dona de casa, como estão dizendo. Não, tem de tudo, na verdade, mas não é PEC do calote, até porque a redação original ela previa um parcelamento em até 10 anos dos superprecatórios, que correspondiam a 5% dos precatórios, mas, em razão do valor, que era altíssimo, precisava-se postergar isso no tempo. Por quê? 90% das despesas obrigatórias do Tesouro são exatamente o pagamento desses precatórios. Agora, imagina, 90% do orçamento totalmente comprometido. Do orçamento que o governo pode mexer. Né? Daquele que ele pode mexer, exatamente. Então, o que acontece? Quer dizer, pode não, são as dívidas obrigatórias. Ele não pode mexer, ele não pode mudar para outra coisa. Ele é obrigado a pagar os precatórios. E como é que fica todo o resto, né, que o governo precisa pagar? Então, a saída que foi encontrada, ela não mexe mais com esse parcelamento, não tem mais parcelamento, vai ser tudo pago do jeito que é pago mesmo o precatório, só que estipulou-se um montante, um limite, pegou o valor de precatório que foi pago em 2016, na época do teto, que se instituiu o teto de gastos, se atualizou esse valor. Então, com isso, se abre um espaço de 40 bilhões. E pegou também
uma previsão que existe na Constituição de atualização do PEC, do teto, de correção monetária do teto para 2026, e antecipou-se isso para agora. Com isso, se abre mais 40 e poucos bi. São quase 90 bilhões, como você falou aqui nessa cifra, para permitir que o governo pague o Auxílio Brasil, não é? Que está passando o valor da Bolsa Família, que está sendo encerrado esse programa, que era de R$180, está passando para R$400. Então, cuidando daquelas pessoas que ficaram mais prejudicadas pela pandemia, que não têm emprego, e mais poder dar um socorro, né, às empresas. Tem tanta política aí que estão cobrando do governo, tanta política pública, mas cadê o dinheiro? Né? O dinheiro não nasce na árvore, não brota do nada. Então, é preciso ter responsabilidade. Nós, daqui a pouco, vamos falar mais aí desse novo projeto social do governo, mas, por enquanto, ainda sobre a emenda. Sem essa emenda, inviabiliza várias ações do governo. Só para explicar a história do orçamento, o orçamento é de 4 trilhões e 300 bilhões de reais, mas aí tem que pagar o serviço da dívida, 1 trilhão e 300 bilhões de reais, folha de pagamento mais previdência, 1 trilhão e 600 bilhões, e mais as despesas fixas, e sobra realmente muito pouco, ali 120, 140 bilhões para investimentos, e aí tira 90 bilhões, fica muito difícil. É coincidência que a Justiça tenha determinado, já o transitado em julgado no governo do presidente Bolsonaro? Na verdade, essas dívidas elas vêm de muito tempo. Vem rolando. São projetos, são processos que começaram a tramitar há 15 anos, 10 anos. Todo ano, o governo tem precatórios para pagar. Isso a fica no verdade orçamento, é essa. né? Fica ali no orçamento, todo ano tem. Mas houve um acúmulo muito grande, né? Então, chegou-se a esse montante que é impagável. E é muito importante lembrar que isso é uma dívida que não foi contraída por esse governo. E o governo está buscando uma solução. E nem por ninguém, foram ações, né? Na Justiça, por erros, sei lá. Sim. Às vezes por erros, às vezes por escolhas indevidas, né? Eu me lembro que, quando eu era procuradora do DF, né, uma vez eu conversei com o secretário de Fazenda da época, falei, escuta, a gente tem essas ações que a gente pode, de plano, acabar com essas ações, quando elas começam, é um acordo, as pessoas têm direito ao que elas estão pedindo, por que a gente não reconhece o que elas querem e paga? Depois a gente vai pagar isso com juros, correção, com honorários, com multa. Aí ele falou, não, mas é bom porque joga para frente e cai em outro governo. Então, a mentalidade de empurrar com a barriga para outro pagar. Então, eu não acho que essa seja a melhor política, né? E aí depois tem o Senado. Se aprovar hoje na Câmara, tem o Senado. E lá no Senado também eu vejo dificuldades. Né? A situação no Senado está mais complicada, né? A Câmara, ela tem... O Senado sempre é mais. A Câmara, eu acho que tem atuado com mais responsabilidade. Agora, deputada, eu sei que a senhora não fala pela oposição, mas eu fico assustado vendo até constrangimento em alguns deputados da oposição e do PT votando contra um projeto social que eles sempre defenderam, né? Mas assim, eles não querem que essa PEC seja aprovada para o governo não ter dinheiro para fazer os programas que vão ajudar a população. Então, nessa hora, as pessoas estão pensando em política, em eleição, em atrapalhar o governo e não pensando na população. Isso é triste. Pois é. Deputada, eu conversei com o relator do Auxílio Brasil e ele mostrou, assim, o projeto é bom. O projeto Bolsa Família é muito bom. Desempenhou uma função, foi muito útil durante um tempo, mas ele dá sinais de que está ultrapassado e que é preciso melhorar, é preciso evoluir. Assim como o PT pegou um projeto de Fernando Henrique e melhorou, agora é hora de melhorar o Bolsa Família, né? E lá o Marcelo Aro mostra claramente a possibilidade de sair, né, do novo programa social, a possibilidade de ganhar bônus com investimentos na área de educação, colocar seu filho para praticar um esporte. Quer dizer, o projeto é melhor. Olha, Zé, eu comungo dessa ideia de que o sucesso de um programa como esse, um programa assistencial, ele não deve ser medido pelo número de pessoas que entram nele, mas pelo número de pessoas que saem. Esses programas, eles devem ser sempre transitórios, no sentido de que as pessoas que entram ali, elas devem receber treinamento, elas devem receber um socorro
no momento que elas estão mais vulneráveis, mas a ideia é dar capacitação para que elas possam andar com as próprias pernas. E é claro que você vai ter um nicho pequeno de pessoas que têm uma vulnerabilidade maior e que não vão poder se capacitar, porque tem uma limitação cognitiva, ou tem algum tipo de limitação que faça com que essa assistência do Estado tenha que ser perene. Mas, fora isso, o objetivo é sempre permitir que as pessoas se libertem. Esses programas eles devem dar a mão, socorrer no momento de vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, devem preparar a pessoa para libertá-la. É que alguns irmãos vão precisar eternamente de ajuda, né? E é sempre assim. Quando se fala em política social, deputada, qualquer país aí abre polêmica, né? Nós vimos, por exemplo, no Reino Unido, lá em Londres, querendo tirar pessoas da situação de rua, houve uma polêmica danada, e como atender as pessoas também. Então, sempre haverá quem não se adequa às condições econômicas e tal. Mas, este momento, em especial, existe uma fragilidade muito maior de pessoas que estão atravessando momentaneamente dificuldades muito grandes. Perfeitamente. E é por isso que é necessário estender a mão a essas pessoas, flexibilizar até aquelas pessoas, né, mais liberais. O ministro Paulo Guedes mesmo, ele teve que se reinventar, porque ele trouxe uma política austera, de austeridade fiscal, de incentivo ao empreendedorismo. E, de repente, fomos todos surpreendidos pela pandemia. E aí é preciso, né, largar um pouco aquela rigidez, muitas vezes, das convicções, para enxergar que, nesse momento, a gente precisa flexibilizar algumas coisas para você poder socorrer aqueles que você não imaginava que iriam necessitar dessa ajuda do Estado. Isso é normal. Eu acho que é aí que entra a boa política, sabe? O ministro Paulo Guedes, como um economista, com a formação que ele tem, inclusive lá de Chicago, né? Ele tem essa visão bastante liberal, mas ele soube se readaptar diante da necessidade do momento. Eu acho que isso é que é fundamental. Pois é, se diz, é uma frase feita de que a melhor política social é pleno emprego, é emprego, trabalho, que isso melhora a vida de todos, né? Mas o governo do presidente Bolsonaro foi sacudido por uma hecatombe, que é esta pandemia, né? E isso aí mesmo confundiu. A senhora acha que, passada essa pandemia, esses programas sociais, vou repetir, nunca acabarão, serão reduzidos? A gente espera que sim, né? Com a economia mais... uma economia mais robusta, que as pessoas consigam se sustentar, se autossustentar, é claro que sim. Mas o mais importante é que o governo está fazendo de tudo. E vamos lembrar que, antes da pandemia, o Brasil estava decolando. Enquanto vários países estavam numa descendente, o Brasil estava numa ascendente, economicamente falando. Veio essa pandemia, o Brasil socorreu a sua população como nenhum outro país em desenvolvimento fez, e muito melhor até do que muitos países ricos. Investiu quase R$1 trilhão, né? Investiu. Hoje, eu acho que até demais. Eu acho que, na época, a gente não sabia bem o que é que a gente estava... o que estava acontecendo, o que a gente estava vendo, com o que estávamos lidando. E o Congresso mesmo liberou, né, liberou teto, liberou licitação, liberou uma série de coisas. Lamentavelmente, a gente viu muito abuso, a gente viu governadores, prefeitos abusando dessa liberalidade que foi feita. Muitos estados usaram o dinheiro para se capitalizar, pagar suas dívidas, e não para resolver problema de saúde. Mas, enfim, a gente enfrentou aí o problema. E aí a gente tem que ir fazendo os ajustes, né, de percurso. Eu vou ter que votar aqui um minutinho, pois é, mas é rápido. É isso aí. E nós vamos agora a um intervalo aqui, 2 minutos, e estaremos de volta aqui com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Bia Kicis. Já voltamos.